A respeito da posição de Paulo, a posição de Paulo a respeito do sábado, né? Vamos ler um texto aqui de Atos, final do ministério de Paulo, né? Ele está em Roma lá, é final. Então, tudo aquilo que você pegar de Paulo, né? Possivelmente foi escrito antes dessa declaração que ele vai fazer aqui, para ver que boa parte daquilo, o uso que se faz dos textos de Paulo é má compreensão do que esteja escrito. Veja como que ele define o seu método e o que ele estava pregando. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez exposição em testemunho do reino de Deus. Então, vamos prestar atenção aqui nesses pontos. Paulo, de manhã à tarde. Qual é o fator importante nesta declaração? Que eles tinham tempo para dialogar. Né? Não era uma coisa corrida, não era um encontro assim casual. Ele podia escolher bem as suas colocações, suas palavras. O que ele vai fazer neste tempo todo de diálogo? Em testemunho do reino de Deus. Procurava persuadi-los a respeito de Jesus. Então, veja, o reino de Deus, persuadi-lo a respeito de Jesus, usando quais materiais? Qual que era o material escriturístico que Paulo fazia uso? Relembro. Final do ministério de Paulo. Possivelmente tudo o que vamos ler em 2 Coríntios, que o irmão citou aí, aqueles que vão citar Colossenses 3,16, todas as citações de Paulo, né, até mesmo a de Romanos, né, que alguns fazem diferença de dias, todas as citações de Paulo são anteriores a esta que ele está fazendo aqui, onde eu estou lendo Atos 28, 23, né? Exposição sobre o reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus. Então, não existe uma falta de harmonia entre Deus e Jesus, não, está tudo harmonizado, não são outros ensinos, não são outros mandamentos, né? Tanto pela lei de Moisés, que o irmão aí colocou que, não vou relembrar as palavras corretas, mas dizendo que Paulo, ele tinha, ou o próprio Jesus, né, tinha alguma coisa que estavam deixando a lei de Moisés de lado, né? Isso aqui não serve mais. Não, ele está dizendo assim, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, ele está fazendo aqui do Velho Testamento a sua base escriturística. Alguns vão achar assim, os questionamentos, me mostre um texto aonde é dado à igreja esse mandamento. Isso aí é uma inversão do argumento. Que não, uma vez que Deus se manifesta em qualquer momento da história, a revogação daquilo que Deus manifestou deve vir através de uma outra manifestação do próprio Deus ou de um enviado dele. Então a pergunta, me mostre um texto, está chovendo no molhado, o texto já foi dado. O que você tem que apresentar é a revogação deste texto dado. É isso que deveria ser apresentado. Então, este texto de Paulo, e veja como o tempo ele flui, e o irmão pode questionar, e com razão, que todas as perguntas que ele fez não é possível responder. Não é realmente, porque o tempo não permite. E percebam, qual é a motivação do sábado? O mandamento vai dizer, 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras. Ao 7º dia, não. E qual é a referência? É o Egito? Não, é a criação. Então, ele volta à criação e ele vai mostrar lá no mandamento, né, que o motivo, a razão, o porquê da guarda do sábado está vinculado com Deus, está vinculado com a criação. Agora, a pergunta que o irmão traz, né, que é um questionamento. A questão do sábado, ela faz ou não diferença para a salvação das pessoas, né? Jesus, ele vai dizer assim, né? Em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Logo, se o sábado, ele se mantiver escrituristicamente, se não foi revogado,
Então ele faz sim diferença, porque tudo aquilo que Deus se manifesta falando, ao homem cabe obedecer. O obedecer, disse Moisés a Saul, o obedecer é melhor do que os sacrifícios. Em vão de Jesus, me adoro ensinando preceitos que são doutrinas de homens. No Velho Testamento, que o escritor de Hebreus vai chamar como uma sombra, uma maquete do projeto de salvação, como que eles deveriam identificar que o preço do pecado estava sendo pago? Através de lançar gotículas de sangue em direção à lei, das quais o mandamento do sábado faz referência. Está presente nessa lei. E aí eu trago uma pergunta também. A resposta direta, o sábado faz diferença? Sim. Toda vontade manifesta de Deus cabe ao homem obedecer. Aí eu não compreendi. Aí um dia Deus vai julgar a sua capacidade ou não de compreender, porque não compreendeu. Mas devemos lembrar dessa advertência de Jesus. Em seu nome fizemos, em seu nome isso, em seu nome aquilo. Não, apartai-vos de mim. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, que é a transgressão da vontade manifesta de Deus. Agora eu pergunto, devolvo a pergunta quase de uma forma semelhante à que você me fez, né? No Velho Testamento, havia uma manifestação de uma forma, você pode corrigir na resposta a minha definição, né? Se estiver errada, né? Havia uma forma de você evidenciar que o salário do pecado estava sendo pago, através de lançar gotículas em algumas das cerimônias de sangue em direção à arca, das quais um destes mandamentos era a questão do sábado. A pergunta que eu faço é, dentro do ritual do Velho Testamento, que é chamado em Hebreus como sombra do Evangelho, por que essas gotículas de sangue eram lançadas em direção à arca, né, aos 10 mandamentos? Qual é o ensino que estava sendo transmitido naquele período e que nós deveríamos compreender hoje em nossa vida? A pergunta é essa. Bom, eu vou começar quando você diz que Paulo, né, sobre a resposta da graça e debaixo de maldição, que Paulo estava dizendo sobre o testemunho do reino de Deus. Qual o testemunho do reino de Deus? De Moisés e sua lei? Foi isso que o Cristo pregou, Moisés e a lei? Ó, todos que estão assistindo esse vídeo aqui, se quiserem aprender do Cristo, o que ele veio fazer, é somente ver o Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. É exatamente essa contextualização das bem-aventuranças que Paulo estava dizendo que veio trazer o quê? O testemunho do reino de Deus. O testemunho o quê? São as palavras do Cristo. E só corrigindo uma coisa aí que foi dito aí, que a Bíblia é a palavra. Não. Em Apocalipse está claro que a palavra é o Cristo. Bíblia é a escritura. É um compêndio de livros. A Bíblia, em Apocalipse, diz que a palavra é o Cristo. Bom, eu tenho 17 minutos, né? O tempinho aí já está se esgotando. Eu vou falar o seguinte. Antes de eu falar, responder a pergunta do irmão. Por que lá no ritual do santuário se espargia sangue, na lei e tal? Olha, eu vou ser sincero para você porque eu não sei tudo. Não sei absolutamente tudo. Aliás, eu não sei quase nada. Mas eu não me lembro de ter lido na Bíblia que o sangue do sacrifício dos animais eram espargidos nas tábuas da lei, dentro da Arca da Aliança. Não me lembro. A não ser que você esteja falando dos 602 preceitos que ficavam em rolos fora da aliança. Eu não me lembro. Eu me lembro que o sangue era pego, né, pelo sacerdote e espargido, espirrado nos chifres do altar. Isso eu lembro. Então você me perdoa por eu não lembrar dessa passagem. Eu não posso te responder. Porém, eu vou responder segundo o que eu já tive de experiência de ler a Bíblia e tal, tudo mais. Quando eu leio que o Cristo é o Cordeiro, né, de Deus que veio tirar o pecado do mundo, é claro que está se fazendo analogia ao ritual do santuário. Por que se faz uma analogia ao ritual do santuário dos hebreus? Porque se fizesse uma analogia ao ritual do santuário
dos jebuseus, dos romanos, ninguém ia entender nada. Então, pegar todos aqueles rituais e fazer uma analogia com Cristo, para mim é perfeitamente coerente e aceitável. Ponto. Agora, querer dizer que ali, nisso, sem ter uma passagem sequer dizendo que qualquer outra nação, sem ser os hebreus, deveriam observar o dia de sábado, é ir bem além do que está escrito, e Paulo aconselha, não devemos ir além do que está escrito. Ponto. Bom, quanto tempo eu tenho ainda aí, meus queridos? 15 minutos, dá tempo e vai sobrar. Eu iria deixar isso para o final, mas como é com 15 minutos, o irmão ainda tem que falar e talvez eu tenha que responder alguma coisa. Os adventistas do sétimo dia se apegam muito em Apocalipse, duas passagenzinhas, dizendo que no Novo Testamento, porque eu ensino a eles a raciocinarem, e não só os adventistas, como outros guardadores de sábado, que aquele corte que está lá de Antigo para Novo Testamento foi cruel o que fizeram com aqueles que querem seguir aquele livro como base de fé, dizendo Antigo Testamento até Malaquias e Novo Testamento a partir de Mateus. Eu já passei aqui a informação que o Novo Testamento é a partir da morte e ressurreição de Cristo. Tanto é que está escrito lá que ele nasceu debaixo da lei, então estava no Antigo Testamento. Então, quando alguns adventistas compreendem perfeitamente, realmente, o Novo Testamento só tem validade quando o testamenteiro morre, eles vão para Apocalipse. Famosas passagens de Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz assim, ó: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Quem são esses remanescentes da sua semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eles dizem para mim, tá vendo, William? Tem que guardar o sábado, porque João está falando aqui, ó, que os que serão salvos são os que guardam os mandamentos. E aí eles vêm também, como eu ia também com esses dois versinhos, completamente descontextualizado, para dizer que o sábado teria que ser guardado. Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz assim, ó: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí falam para mim, tá vendo, William? Acabou a sua retórica aí. Você está falando ao vento, porque tem que guardar o sábado, os que vão ser salvos. Conforme o nosso irmão disse aí. A pergunta é, não vou entrar no mérito, vou entrar no mérito que está escrito e que não está escrito, tá? Quem é que escreveu o livro de Apocalipse? Foi João. Correto. Aceitamos todos que tenha sido João. Não há problema nenhum. Então, quando João escreve a sua primeira, segunda e terceira carta, ele escreveu antes de escrever o Apocalipse. Antes. Ele não escreveu depois, antes. E nós temos que fazer uma pergunta para o apóstolo João. Apóstolo João, de qual mandamento você estava se referindo quando você escreveu o Apocalipse, capítulo 12, verso 17, e Apocalipse, capítulo 14, verso 12, dizendo que os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus. João, apóstolo João, por favor, me ajude. Eu quero ser o remanescente. Me ajuda. De que mandamento você estava falando? É óbvio e claro que o próprio João é que tem que responder. Eu estou perguntando para o João. Quem é que tem que me responder? O João. Ellen White tem que me responder? Não. O pastor da minha denominação? Não. O ancião, o professor da escola sabatina? Não, é o próprio João. Então nós temos que ir, então, na primeira carta de João, porque ele escreveu essa primeira carta antes de escrever o Apocalipse. Então, quando João já tem em mente aquele discurso que o Cristo fez, um novo mandamento vos dou, ame-se uns aos outros como eu vos amei, para que todo aquele que vejam vocês saibam que sois meus discípulos. É assim que está lá em João capítulo 13, verso 34, 35, 36, se eu não me engano. Então João estava falando, ele que relatou esse mandamento, essa ordem do Cristo. E lá em Apocalipse ele fala que os remanescentes são os que guardam os mandamentos. Aí eu pergunto, João, o apóstolo João, de que mandamento você estava falando?
dos 10 mandamentos da lei de Moisés ou do novo mandamento do Cristo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, em 1 João, ele vai responder a pergunta aqui para o querido e amado irmão William. Para mim, ele vai responder. Vamos lá. Então, diz assim, 1 João, capítulo 3, versos 19 em diante. Depois vocês aí que estão escutando, estão assistindo esse vídeo aqui, leiam todo o contexto nas suas casas, tá? Não fique só com o que eu estou falando. Vamos lá. Verso 19 em diante, ele diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade. Quem é a verdade? Eu sou a verdade, o caminho, a luz, tal. É o Cristo. Que somos da verdade. E diante dele, asseguraremos nossos corações. Verso 20. 1 João capítulo 3. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Verso 21. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dela receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha aí João falando de novo dos mandamentos. Ótimo. Muito bom João estar falando dos mandamentos. Porque guardamos os seus mandamentos, não é isso? E fazemos o que é agradável à sua vista. Verso 22. E o verso 23. E o seu mandamento é esse. Bom, no verso 22, ele diz que guardamos os seus mandamentos, no plural. E agora ele vai identificar quais são esses mandamentos, indo para o singular. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, meus queridos, provavelmente, quanto tempo tenho ainda, meu querido? 9 minutos, tá bom. Então, meus queridos, os adventistas, guardadores de sábado, vão correndo para o Apocalipse, como eu fazia com as pessoas que vinham me questionar sobre a guarda do sábado. Só que eu só engolia a comida mastigada dos púlpitos, das semanas de orações, das quartas-feiras, dos JAs, dos domingos, dos estudos bíblicos pré-formatadinho, bonitinho. Então, João, quando fala dos mandamentos em Apocalipse, lá em 1 João, ele responde quais são os mandamentos que ele estava se referindo, dizendo: e o mandamento é esse, que criamos no Cristo e no seu mandamento, que amarmos uns aos outros. Pergunta ao meu querido irmão Pimentel, que eu acho que a próxima vez que eu for entrar vai ser só para despedir. Pergunta não, só vou fazer um esclarecimento e uma afirmação. Irmão Pimentel, eu compreendo perfeitamente eu compreendo a sua tentativa desesperada de tentar justificar algo que não tem base na Bíblia. Não tem. Mas eu compreendo, porque eu estive aí 20 anos. E alguém pode dizer assim, pô, cara, você ficou 20 anos para descobrir que estava tudo errado? É claro. Aí eu costumo responder assim, é igual você estar casado durante 20 anos com alguém. Até você descobrir que aquela pessoa estava te traindo, te enganando, mentindo para você, ela não presta mais. Enquanto você não sabia, era a melhor pessoa do mundo. Então eu compreendo, Pimentel, a sua tentativa desesperada de justificar algo injustificável que não tem base na Bíblia, só vai ficar no achismo, nas entrelinhas. Ah, eu tenho que entender o que está escrito e na fé. E todas essas coisas eu não discuto. Eu só discuto o que está escrito e o que não está escrito. E, em absolutamente em nenhum lugar está escrito que qualquer outra nação, sem ser os hebreus, devem guardar o sábado. Cristo aboliu a lei, aboliu para aquele hebreu que era servo da lei de Moisés, passou a ser seu discípulo. E hoje, qualquer um que siga qualquer item da lei de Moisés, seja congregar em templo, seja ser dizimista, guardador de dias, semanas e meses, seja lá o que for, dentro do contexto das leis de Moisés, não é seguidor do Cristo. O apóstolo João entendeu perfeitamente a mensagem de Cristo quando disse:
Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Eu tenho uns minutão aí, né? Pode pôr o tempo aí que agora... 4 minutos, não dá mais muita coisa. A pergunta foi que Atos 1:8 ele vai dizer: recebereis poder. Daí fica um questionamento. Tá, vou receber poder. É evidente que muitas pessoas têm a teoria, mas a teoria é insuficiente. Tem que ter o poder do Espírito Santo. Então, quando diz, Jesus ele está dizendo, e recebereis o poder, existe uma mensagem que está junto com esta informação de que ele está fazendo um reconhecimento de que a palavra, a mensagem, o evangelho, eles têm a pregar. Eles têm a mensagem do evangelho. E o que isso significa? Significa que durante todo o ensinamento de Jesus, aquilo que ele estava falando, os ensinamentos que ele estava transmitindo, os diálogos deles, é evidente que devem ser aproveitados para nós que praticamos a religião aqui. Daí, para a gente identificar qual era o pensamento dos apóstolos com respeito ao que eles deveriam ir fazer essa pregação, né? Então, chamo a atenção de você novamente, Atos 1:8. Jesus ele está prometendo, recebereis poder. Então, eu preciso do poder, mas o poder para quê? Para pregar uma mensagem que eles já tinham recebido. E como que eles vão evidenciar qual é essa mensagem? Por exemplo, Atos 2, no sermão de Pedro, ele vai falar assim, né? O que está acontecendo hoje é o que o profeta Joel falou. Então, vê, qual é o significado desta informação trazida por Pedro? Que na mensagem que eles tinham para pregar assim que o poder chegasse, eles iriam defender os ensinos do Velho Testamento. Quando Estevão, no capítulo 6 e 7 de Atos, está sendo apedrejado, qual é a base escriturística que ele está usando? É o Velho Testamento. Ele não vai falar, ó, eu um dia fiz parte do povo de Israel, hoje faço parte da igreja, a igreja é coisa completamente diferente. Não. Ele vai falar assim, os nossos pais, e vai introduzir, trazer, recapitular, né, uma narrativa histórica com respeito ao povo de Israel. É uma valorização dos ensinos que foram transmitidos no passado e que Jesus ele não veio trazer, substituir por outros. Jesus ele veio trazer clareza às interpretações. Sobre o tema sábado, em Atos capítulo 2, verso 27, quando ele capítulo 2, ali do 20 em diante, né, ele vai dizer assim, nunca lestes, o que ele está querendo dizer? Eu vou sim trazer orientações a respeito do sábado, tendo por base o quê? O Velho Testamento, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 17, quando ele pregava, por que os bereanos eram nobres? Porque eles tinham um material, que chama-se para nós Velho Testamento, que o apóstolo Paulo pregava e eles examinavam. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando chama os bereanos de nobres? Ele está dizendo que eu, como pregador, sou submisso ao que está escrito. Eu não sou um introdutor de novas mensagens. Eu não vim trazer novas ideias. Por isso, quando eu pregar a vocês, e talvez foi a falha que o irmão praticou no Adventismo, a falha não foi ele ouvir a mensagem, foi ouvir e não examinar, para ver se estava correto ou não. Né? Então, a introdução da palavra, né, se a gente for avançando em Atos, a gente vai ver que, quando as mensagens eram pregadas, era apresentado lições que eram extraídas do Velho Testamento. Né? E no meu tempo final, né, eu vou trabalhar, né, a ideia de que o que falta, na verdade, é a compreensão da verdadeira motivação para a guarda do sábado. Então, se a pessoa compreender qual é a motivação, o reconhecimento de que existe um Criador e que o ser a ser adorado é o Criador, daí a pessoa vai ver, sim, várias e várias referências no Novo Testamento quanto a este tema. Esses 3 são meus ou são dos irmãos? Deixa eu ver. Ronaldo Lima acrescentou 3 minutos para o William, para as considerações finais. William, você pode dispor de 3 minutos para fazer essas considerações finais. Bom, eu já tinha feito, mas ainda bem que eu tenho 3 minutos, que eu posso falar o que eu quiser, né?
Sim. Tá, então vamos lá. Então, nesse mesmo Atos, irmãos, que, irmão Pimentel, que o irmão, de uma maneira isolada, pega, fora da contextualização, então, eu tenho que ir lá para Atos e Paulo diz assim, ó. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto religiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Por que Paulo disse isso, meus irmãos que estão escutando e vão assistir depois? Porque esse altar não estava dentro de templo nenhum. Estava fora do templo esse altar. Aí Paulo diz assim, ó, é esse que eu vos anuncio. Veja se Paulo estava anunciando Moisés, as leis de Moisés e o templo, ou uma coisa completamente diferente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Ou não sabeis, né? Por mão de homens. Vamos lá, verso 25. Só um minutinho aqui que eu saí fora. Verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Ele não é servido por nada. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá tudo. Então, meus queridos, o argumento de que... Cadê meu tempo? O argumento de que as pessoas em Atos estavam pregando Moisés, a lei de Moisés, só esses 3, 4 versinhos derruba todo esse contexto. Obrigado por tudo aí. Um abraço e lembrando, qualquer coisa que eu tenha falado aqui não foi para ofender ninguém e nem tirar a fé de ninguém. Foi mostrar a minha maneira de enxergar as coisas. Obrigado. Tá desligado o áudio. Vamos ouvir aí o nosso querido Samuel Pimentel. Você tem 3 minutos também para fazer as suas considerações finais. Ronaldo Lima, bota 3 minutos para o Samuel. Fala 2 horas. E aí, tempo na tela. O irmão, ele disse ali por 2 vezes, né, que a gente não deve, ele está repetindo palavras de Paulo, né, não deve ir além daquilo que está escrito. E talvez a maior dificuldade do cristianismo hoje, talvez seja ir aquém, né, que muitas pessoas ficam bem aquém daquilo que esteja escrito. Por exemplo, o que está escrito com referência a esse tema sábado, no mandamento? Vai dizer assim, porque fez. É evidente que logo depois de um porquê vem uma motivação, né? Então, qual é a motivação de Deus estar concedendo o sábado lá no Sinai? Fez os céus, o mar e tudo que neles há. E essa citação, Paulo, ele vai fazer uso também no capítulo 14 de Atos, né? Ele está chamando algumas pessoas que estavam ali querendo adorar a ele e a Barnabé, né? Depois de um milagre. É uma passagem muito interessante. Paulo diz assim que os pagãos não ficaram sem testemunho de Deus. Quem deveria ser adorado? É ele, Paulo? É Barnabé que deve ser adorado? Ele vai dizer, não, o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, essa intertextualidade, ele está mencionando o que aqui? Essa sequência, ó, o Deus vivo que fez. O que esse Deus fez? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Da onde que ele extraiu isso? É do mandamento. Então, a pessoa, ó, o irmão lá, a pessoa tem que ler a palavra e saber, o escritor aqui, Paulo, o pregador, né, que Lucas que escreve, sobre o que ele está falando, como que ele quer identificar este Deus que deveria ser adorado por todos os povos. O Deus Criador. E ele faz uma repetição usando a mesma sequência que apresenta no mandamento. Por que você deve adorar a Deus? É apresentado no mandamento e é apresentado em Atos 14. É um Deus vivo. Aqui é a sequência do mandamento. Fez o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. E lá, para finalizar, né, Apocalipse 14 também, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e adorai quem? Quem que deve ser adorado? Este é o grande tema da palavra, no Velho Testamento, no Novo, hoje, né?
o irmão defendendo aí com unhas e dentes a ideia de que não é preciso congregar numa igreja, mostra na camiseta, né? É uma ideia que ele está defendendo. Então, cada um desenvolve, às vezes, doutrinas, fazem das suas doutrinas seus deuses também, isso acontece em todas as denominações, mas quem deve ser adorado de acordo com a palavra? O Deus Criador que fez. E aqui em Apocalipse ele vai repetir a mesma sequência do mandamento. Fez o céu, a terra, o mar, e aqui uma informação a mais, né? A fonte das águas. Então, se a pessoa compreender, põe o tempo na tela, senão eu falo até amanhã. Se a pessoa compreender que o mandamento ele está reivindicando é a adoração ao Criador, então a pessoa vai perceber que o Novo Testamento mantém essa ideia.